Neemias, capítulo 6, do versículo 1 ao 16. Enquanto alguns irmãos procuram, estarei orando. Você que já achou, curva sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nessa manhã nós clamamos de uma forma, Pai, maravilhosa, a Tua presença sobre as nossas vidas e que verdadeiramente nós possamos ser alimentados. Alimentados, Pai, através dessa palavra que, como eu sempre digo, é que o que nos fortifica. E seja, Senhor, nesta manhã, o nosso alimento, que o nosso espírito tanto precisa. Porque com relação ao nosso físico, Pai, nós nos alimentamos, às vezes mais que 3 vezes ao dia. Mas é tão necessário a alimentação espiritual. Portanto, nesta manhã, Senhor, eu clamo que nós possamos estar atentos à Tua voz, ao Teu falar, à Tua direção, e que de forma especial, Senhor, nós possamos, Pai, sermos instrumento em Tuas mãos. Pai, o Senhor sabe que eu não sou nada, sem Ti eu não sou nada, e eu não posso oferecer nada, Senhor, a nenhum dos Teus filhos que aqui estão presentes, nem aqueles que estão online, mas Tu, Senhor, que é o Todo-Poderoso, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que faz prodígios, sinais e maravilhas. O Senhor tem o poder de nos alimentar, o Senhor tem o poder de curar, de transformar, de restaurar, de forma poderosa as nossas vidas, Senhor, e de visitar pessoas em outras cidades, em outros lugares, aonde nós não estamos vendo. Mas o Senhor pode, através do Teu poder, Senhor, e é o que eu te peço nesta manhã. Fala conosco, nos enche da Tua presença e visita, Senhor, os nossos corações de forma poderosa, para que nós possamos, Senhor, sair daqui não só alimentados, mas também convictos, Senhor, de que como instrumento em Tuas mãos, nós possamos colocar em prática aquilo a qual o Senhor nos chamou para fazer, Pai, com o propósito que o Senhor nos escolheu, que o Senhor possa, Pai, nos direcionar nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Neemias capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontre-me-nos nas aldeias do vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a descesse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na sua mão uma carta aberta do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem disse que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificam os muros, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é o que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largaram a obra, e não se efetuará. Agora, pois, o Deus fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Metabeu, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram,
Para isso o subornaram para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e de me insultar. Lembra-te, meu Deus de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuravam me atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Palavra bastante conhecida, todo mundo conhece a história de Neemias, ali no capítulo 1, a qual ele não está mais em Jerusalém, mas ele recebe a notícia de que o povo que permanecia ali estavam todos em grande miséria. E entre o primeiro capítulo e o segundo capítulo, a Bíblia diz que Neemias, ao ficar sabendo, ele chorou, ele orou, ele jejuou. E a partir daí começou um processo de Neemias querer voltar para reconstruir os muros de Jerusalém. E aqui nós já estamos no capítulo 6, aqui os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Quando Neemias chega ali para executar aquilo a qual ele tinha colocado no seu coração, que era reconstruir os muros, que era dar uma segurança para aquele lugar, porque já não tinha mais. Os muros estavam caídos, as portas e portões derrubados. Ele encontra dificuldade. E o tema dessa mensagem de hoje é: vencendo o inimigo com as armas de Deus. E só assim que a gente consegue vencer o inimigo. Exatamente desse jeito é que nós conseguimos vencer o inimigo, quando nós vencemos o inimigo com as armas de Deus. Ninguém vence o inimigo sem estar preparado. Isso é fato. E Neemias estava preparado. Você pode ver que pelo texto que nós acabamos de ler, ele estava sendo insultado, ele foi chamado várias vezes. E ele diz no versículo 3, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a descesse e fosse ter convosco. O que é isso, irmã Silene? Isso aqui é uma pessoa que está preparada para fazer a obra de Deus, para fazer o querer e a vontade de Deus, para querer fazer aquilo que ela se dispôs a fazer, como Neemias se colocou para fazer. Ninguém vence o inimigo sem estar preparado. E Neemias estava preparadíssimo. Preparadíssimo. O versículo 9 diz: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, agora fortalece as minhas mãos. Ninguém vence o inimigo sem estar preparado. E se vence como, irmã Silene? Com as armas de Deus. O que Neemias fez em primeira instância? Orou ao Senhor. Orou ao Senhor. Eu, porém, orei. Agora fortalece as minhas mãos. Irmãos, só dá para vencer o inimigo com as armas de Deus se nós estivermos nessa comunhão, se nós estivermos nessa intenção. Então, a partir disso, eu quero dizer para você: conclua o que Deus pediu para você fazer. Aonde você parou? E por que você parou? Conclua o que Deus deu para você fazer. Primeiro ponto: qual é o seu muro que Deus lhe deu como missão? Qual é o muro que Deus te deu como missão que você precisa
nesta manhã que você precisa restaurar, que você precisa colocar de pé. Irmã Silene, é o meu ministério, é o meu casamento, é a minha família, é a empresa, é a igreja. Não sei o que é. Deus sabe. Deus sabe onde você parou, Deus sabe por que você parou, Deus sabe o porquê que você não quer mais avançar, que você não quer mais caminhar, Deus sabe o porquê que você se paralisou. Só que para vencer o inimigo, nós precisamos ter as armas de Deus. Verdadeiramente nós só vencemos o inimigo, nós só vencemos aqueles que estão ao nosso derredor querendo nos fazer parar, se nós estivermos verdadeiramente com as armas que Deus nos tem dado. Neemias fez tudo certo. Neemias fez tudo certinho. Orou, jejuou. Quando ele teve a oportunidade que o rei o perguntou por que ele estava triste, ele pede autorização para ir, para reconstruir. Num tempo determinado, saiu pedindo coisas, pedindo material para reconstrução por onde ele passasse, cartas. Ele fez tudo certinho, ele fez tudo correto, mas aonde ele chegou, aonde estava destruído, tinha pessoas que queriam o atrapalhar, tinha pessoas que queriam desanimar Neemias. Irmãos, e deixa eu te falar uma coisa, em qualquer lugar que nós estejamos, e que nós fomos, e que Deus mandar, e que tenha que andar, dar passos para construir algo, para fazer algo, para edificar algo, vai ter sempre alguém para nos atrapalhar. Vai ter sempre alguém para nos atrapalhar. Vai ter sempre um enviado de Satanás para querer nos paralisar. Agora, paralisar só depende de mim e de você se nós não estivermos com as armas certas. Se nós não estivermos com as armas precisas. Sabe o que Neemias tinha? Coragem. Coragem. Neemias nunca se acovardou diante do inimigo. Nem um instante. Nem um instante Neemias se acovardou diante dos inimigos. Capítulo 5, versículo 15 diz assim: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de pratas, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Neemias, além de coragem, ele tinha temor a Deus. Então, como vencer o inimigo? Com as armas de Deus. Não com o exemplo do que vem anterior, do que fez antes. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Quantas vezes a gente é perseguido, é caluniado, é apontado, e a gente quer fazer a mesma coisa. E a gente perde tempo fazendo a mesma coisa. Ei, igreja, presta atenção. Neemias não parou, não. Neemias nem deu ouvido, ele ouvia porque tinha alguém ali falando. Tinha alguém falando para ele, insultando ele, questionando ele, mas ele chega à conclusão: eu não vou descer, porque se eu descer, cessa a obra que eu estou fazendo, que não era dele, era de Deus. E o que Deus colocou na tua mão não é seu, é dele. Ah, irmã Silene, é porque você não ouviu o que eu ouvi, é que você não sabe o que eu sei, é que você não ouviu as palavras que eu ouvi. Ei, não importa, não importa, quem te chamou foi Ele, como eu sempre digo aqui, Ele se responsabiliza por cada um de nós e por chamado a qual Ele nos direciona. Sua coragem estava firme no conhecimento de Deus. Num caráter onde ele diz assim: eu não vou me dobrar, eu não vou me deixar vencer. Numa motivação pura, uma obra abnegada. Neemias saiu com vontade de fazer, e ele foi lá e fez. Quando você está fazendo a obra de Deus, e enfrentando pressões fora e dentro daquilo que a gente está fazendo, dentro e fora da igreja, não importa. A forte tendência da obra, uma tendência da gente abandonar a obra, de querer parar, de não querer dar continuidade. Ei, Deus está falando para mim e para você: não fuja, não fuja, não fuja. Conclua o que Deus deu para você fazer.
O que Deus deu para você fazer? O que Deus deu para você fazer? Neemias, no versículo 15, aqui onde nós lemos, o muro ficou pronto no dia 25. E em 52 dias ele completou a obra. Em 52 dias, Neemias completou a obra. Vamos parar para pensar que ninguém vence o inimigo sem estar preparado, como eu já disse. E o que você precisa buscar? Quais são as armas que você precisa buscar? Quais são as armas que você precisa para lutar contra esse inimigo? Para lutar com esse que quer paralisar o teu ministério, que quer paralisar você, que quer paralisar a obra de Deus. Quero ser bem rápida nessa mensagem, porque eu quero que nós saiamos daqui pensativos de verdade, irmãos, naquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer. Quantas vezes eu fugi? Quantas vezes eu fugi? Quantas vezes eu me escondi? Algumas vezes eu disse não. E eu me emociono porque eu estou dizendo não para Deus. Não é para alguém que está do meu lado. Não é para o pastor Jonas, não é para o meu marido, não é para a Denise, não é para alguém que está do meu lado. Eu disse não para Deus. E quando a gente amadurece espiritualmente, a gente entende como nos causa uma dor dizer não para Deus. Irmã Silene, o medo e a vergonha. Eu não sei falar, eu não tenho estudo, eu não sei para onde ir, para que lado ir. Não se preocupe. Quando Ele diz que é para somente abrir a boca que Ele te encherá, acredite. Ele fará com certeza isso. Ele fará com certeza isso. Segundo, quem ou o que está tentando te intimidar e enfraquecer? Te enfraquecer. Irmã Silene, é o medo, é o desânimo, é a dúvida, é o cansaço, é a ansiedade, é a depressão, é a mentira, é o pecado, é a minha falta de vontade de fazer. Eu não sei. Eu não sei. Mas se é algo desse tipo, ou algo disso que eu citei, você precisa ter conhecimento em Deus. Você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. É ela que nos direciona, é ela que nos dá norte, porque aí assim nós temos comunhão e temos algo precioso que é a palavra de Deus, que é o manual do cristão, como eu sempre falo aqui. Tudo o que você precisa, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos instrui. Tudo o que nós precisamos, tudo, exatamente tudo. Então, se nós precisamos, se tem alguém que está tentando paralisar aquilo que nós estamos fazendo, algo que está paralisando quem ou o que está tentando nos intimidar, como vencer isso, irmã Silene? Conhecimento da palavra de Deus, porque em todo tempo você vê Neemias respondendo aquele povo que estava atormentando ele. Como? Com a palavra de Deus, com a certeza de que ele estava fazendo para Deus. Com a certeza da palavra de Deus, que era quem ia contra aquilo que eles queriam fazer. Com aquilo que eles queriam paralisar a obra. Olha o versículo 16, que nós acabamos de ler. Porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então, irmã Silene, não é o medo, não é o desânimo, não, irmãos, não é isso não.
Isso a gente tem, a gente sente, é verdade. Mas o que nós precisamos é de conhecimento da palavra de Deus. Porque ao terminar, ao finalizar aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, vão olhar e vão dizer, e vão ter convicção de que foi Deus. E é somente por Ele, é com Ele, é para Ele, a todas as coisas. Nós não conseguimos fazer nada se Ele não estiver juntamente conosco, nos direcionando. Neemias conseguiu reconstruir em 52 dias os muros de Jerusalém, porque ele estava convicto de que ele tinha um Deus ao seu lado e que em todo tempo ele não iria para a obra para ouvir conversinha fiada. E nós paramos para ouvir qualquer coisa ao nosso respeito. Seja qualquer coisa. A irmã Selene passou hoje, não me deu a paz do Senhor. Pronto. Você já não quer vir mais para a igreja. E às vezes eu estou tão corrida de coisa para fazer que eu preciso falar com a Mariana, eu preciso trazer alguma coisa aqui na frente, eu preciso pegar alguma coisa lá no fundo, eu preciso falar com alguém lá na cozinha, e talvez passou despercebido, e você já quer se paralisar, você já foi intimidado, já se sente enfraquecido por coisas simples. Quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, e esse conhecimento salvou Neemias de cair no engano desses homens que queria fazer ele parar, dos falsos profetas. Quando ele percebeu que a mensagem não era coerente com as escrituras, e o que ele fez? Ele já logo entendeu e já logo falou. O que é isso? Conhecimento da palavra de Deus. Ninguém é enganado quando conhece a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, vem o desânimo, vem o cansaço, vem a depressão, vem a dúvida, vem, sei lá, o desespero. Mas quando você tem conhecimento da palavra de Deus, nada disso te abala. E nem o que falam ao teu respeito é para você se abalar. É para mim se abalar, é para nós se abalarmos. Não, nós sabemos a quem nós servimos. Nós sabemos a quem nós servimos. Quando ele percebeu que a mensagem de Semaías não era coerente com as escrituras, pronto. Não tenho que me abalar, tenho que continuar fazendo o quê? A obra. Tenho que continuar fazendo o quê? Aquilo que eu vim com propósito para fazer. Aquilo que eu estou no coração para fazer. Terceiro, a quem você está ouvindo? A quem você está ouvindo? Falsos profetas? Sambalat e Tobias? O que estão falando ao teu respeito? Neemias, no capítulo 6, no versículo 12, ele percebe que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalat o tinham contratado. Quando ele percebe que não era de Deus, que aquilo ali não era de Deus, ele não deu ouvido. Ele não se deixou levar por aquilo. E como eu disse, por quê? Porque esse conhecimento salvou a Neemias. E o conhecimento da palavra de Deus é para nos salvar dessas armadilhas, dos falsos profetas, de tantos Sambalat e Tobias que tem por aí nos apontando, nos acusando. Fazendo com que nós paramos a obra do Senhor. Meu Deus! Nós precisamos entender, igreja, que nós não podemos ouvir a voz dos falsos profetas, nem de Tobias e Sambalat, seja lá quem mais se levanta contra nós ou contra a obra de Deus, mas o que nós precisamos ouvir é a voz de Deus, a qual Neemias se manteve sensível para ouvir a voz de Deus e não se confundiu com outras vozes. Ele não deixou com que essas vozes intimidassem ele e fizesse ele parar o que ele estava fazendo. E o que precisa, irmã Silene? Ter discernimento, ter integridade. A gente precisa disso.
A gente verdadeiramente precisa disso. Termos um discernimento. Ele teve um discernimento através do conhecimento da palavra e da comunhão com Deus. Neemias não é enganado porque sua vida é regida pelos princípios da palavra de Deus. E nós precisamos também ter confiança nisso, ter esse discernimento espiritual e não se deixar ser enganado pelaquilo que nós ouvimos, pelaquilo que vem para nos abater, para nos esmorecer. Mas nós precisamos ter convicção de que a nossa vida ela é regida pelos princípios da palavra de Deus. Integridade espiritual. Neemias, ele compreende que só pode ficar de pé diante dos homens se permanecer firme diante de Deus. E é assim para nós também, só dá para ficar de pé diante dos homens se nós estivermos firmes diante de Deus. Tem que se manter, irmão, sensível à palavra de Deus, à voz de Deus, melhor dizendo, à voz de Deus, para que verdadeiramente nós não se deixe ser enganados, não se deixe ser levados. Ser fiel a Deus é mais importante que viver. Isso é forte. Ser fiel a Deus é mais importante que viver. Aleluia. Irmã Silene, por que você fala isso? É melhor morrer como um mártir que viver como um apóstata. Então ser fiel a Deus é mais importante que viver. Porque se a gente morrer por Cristo, como tantos morreram na igreja primitiva, louvado seja Deus por isso. Agora, quando nós, através de ouvirmos Sambalat e Tobia, falsos profetas, apostatamos da fé, já era, já não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. É preferível morrer servindo a Jesus do que dar ouvido a falsos profetas, a quem não diz que tem conhecimento da palavra de Deus e não tem nada para oferecer. Na verdade, tudo isso é só para te paralisar. É só para você descer daquilo que você está fazendo. É só para você parar com o que você está fazendo. Então seja e esteja sensível para ouvir a voz de Deus e não se confundir com as vozes em volta. Eu costumo dizer que com as vozes coadjuvantes. Ouça a voz verdadeira. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz dEle. É a voz dEle, igreja, é a voz do nosso Senhor. É a voz dEle que nos direciona. É a voz do Senhor que nos leva, que nos direciona ao certo, que nos leva de forma precisa ao propósito ao qual Ele tem para as nossas vidas. Neemias, a gente vê marcas de um líder íntegro. Sabe, um líder íntegro, que não deu ouvido a nada e a ninguém, mas eu estou aqui para fazer a obra de Deus, para fazer o querer de Deus, para verdadeiramente reconstruir os muros de Jerusalém, e eu me levantei para isso e farei isso. Quais são os muros que você precisa nesta manhã? Erguer, levantar. O que é que está derrubado? O que é que está derrubado? O que é que está o chão que depende de você? Se depende de você, busque coragem, conhecimento da palavra de Deus, discernimento espiritual, integridade espiritual. E quarto ponto, Neemias diz: eu, porém, orei.
Gente, quer buscar a direção de Deus, quer saber o que fazer? Está aqui o segredo. Eu, porém, orei. A oração nos mantém focado no propósito. A oração nos mantém focado no propósito. Para de orar. Para você ver se você não vai começar a tomar direção pela sua própria vontade, pela sua mente, pelo seu querer, não se deixando ser direcionado pela voz de Deus. A oração, ela renova nossas forças. Quantas vezes talvez Neemias estava ali cansado, levantando esses muros, e ainda ouvindo o tititi lá fora, as conversinhas fiada. E ele muito preciso disse: eu, porém, orei. A oração não nos deixa confundidos diante de tantas vozes. A oração não nos deixa confundidos diante de tantas vozes. Você pode me enganar, eu posso te enganar, eu posso criar uma máscara, eu posso fazer algo e mostrar para você que é bom, que é bonito. Mas nós não enganamos a Deus. E quem serve a Deus não é enganado. Porque Neemias não foi enganado, Neemias não se deixou ser levado por isso. Então a oração não nos deixa confundido diante de tantas vozes que nós ouvimos. A oração, igreja, mantém o nosso coração sensível para continuar ouvindo a voz de Deus. A voz de Deus. Mesmo você, com as suas fraquezas, com os seus medos, mas ouvindo a voz de Deus. Ouvindo, tendo um ouvido sensível para ouvir a voz de Deus, Ele direciona ao certo. Ele direciona ao certo. Ele cuida de nós. Mesmo sendo um líder forte, prático, visionário, ele busca sempre a força do alto e a direção de Deus. Foi isso que Neemias fez. Foi isso que Neemias fez no capítulo 1, versículo 4. Foi isso que Neemias fez no capítulo 2, versículo 4. Depois no capítulo 4, versículo 4 e 5. Depois no capítulo 5, 19. Depois no 6, 9. Depois no 6, 14. Que é o que nós lemos aqui. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Neemias, ele apresenta até quem persegue ele. Ele manda visitar até quem está perseguindo ele. Ele ora até para quem está perseguindo ele. Por isso que eu disse, nós temos um posicionamento de às vezes ouvir algo de alguém e a gente já quer tirar satisfação, a gente já quer ir falar, a gente já quer saber, a gente... Ei, para com isso. Quem trabalha com público é um problema. Eu trabalho com público. Estou vendo a Gabi fazendo assim, é verdade, não é, Gabi? A gente que trabalha com público é assim. Falou um pouquinho mais alto, opa! Irmãos, nós somos servos de Deus. Servos de Deus não dá ouvido a essas coisas. Servo de Deus não dá ouvido a Sambalate e Tobias. Oh, meu Deus, nós ouvimos a voz de Deus. A voz do nosso Criador. Que Deus possa nos conceder verdadeiramente essa graça de poder orar por quem nos persegue. De poder apresentar diante de Deus pessoas que querem nos destruir. Quando nós estamos envolvidos com a obra que o Senhor nos dá para fazer,
nós precisamos tomar cuidado para não parar ou ser intimidados por aqueles que são usados pelo inimigo que querem nos intimidar. Então, qual que é o segredo, irmã Silene? Qual que é a arma? Todos os dias está ouvindo a voz do Senhor e sendo direcionado pela sua palavra. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias. E como fazer? Com um trabalho perseverante. Depois de muita oração, de jejum, planejamento, trabalho, pressões de fora e ataques de dentro, ouve-se o hino da vitória triunfal para Neemias. Ele em 52 dias concluiu a obra. Então, igreja, quais são as armas? Coragem, conhecimento, discernimento espiritual, integridade espiritual, oração, trabalho perseverante e no mais preciso de tudo que nós sabemos, nós temos a ajuda de Deus. Nós temos a ajuda de Deus. Nós temos a ajuda do nosso Deus. Ajuda de Deus. Neemias podia ter aproveitado o momento para se promover aos olhos do povo, mas ele reconhece aquilo que até os inimigos são obrigados a confessar. A conclusão da obra é resultado da intervenção de Deus. A força é de Deus, o livramento vem de Deus e a glória deve ser dada a Deus. Todo o teu processo, tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que você está fazendo, todos terão que ver, até os inimigos, até quem quer atrapalhar, até quem quer destruir, aquele que quer desanimar, tem que olhar e ver verdadeiramente que a obra concluída é resultado da intervenção de Deus. A força é dele, o livramento é dele e a glória deve ser dada a ele. E tem um trechinho do louvor que eu quero deixar aqui para a igreja, que diz: tua glória eu verei manifestar. Vou reconstruir os muros que o tempo derrubou. Eu não descerei daqui até cumprir o que ele me mandou. Não importa o que dizes, eu jamais desistirei. Estou em uma grande obra e daqui não descerei. Você está fazendo uma grande obra? Deus te chamou para fazer uma grande obra. Deus te chamou para estabelecer segurança em algum lugar, porque Neemias saiu de onde ele estava com autorização do rei para estabelecer segurança sobre aquele lugar. Se Deus te chamou com a responsabilidade de fazer algo, faça. E se você estiver lá em cima construindo, desenvolvendo, não desça. Não desça, porque todos verão que a intervenção daquilo que está acontecendo, daquilo que está produzindo, daquilo que está sendo restaurado, reconstruído, é dele. É por ele, é para ele. A força é dele, o livramento vem dele e a glória deve ser dada a ele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus e oremos. Soberano Deus, Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada por o Senhor nos ensinar as armas necessárias para vencer o inimigo. Obrigada, Senhor, por o Senhor tocar aos nossos corações que nós precisamos reconstruir os muros, que nós precisamos de repente reconstruir famílias, que nós de repente precisamos, Senhor, de forma precisa reconstruir, Senhor, a própria vida que talvez esteja, Senhor, num momento tão difícil, num momento tão delicado, e que nós precisamos, Senhor, reconstruir a nossa comunhão, a nossa intimidade contigo, Pai.
Senhor, cuida da tua igreja, cuida dos teus, cada um aqui presente, Pai. O Senhor sabe o que é a necessidade de reconstrução e para que tu chamaste cada um dos teus filhos para reconstruir algo, para ser instrumento em tuas mãos. E quais são, Senhor, as lutas que os teus filhos e as tuas filhas têm enfrentado, Pai, por se dedicar a fazer a tua obra. Às vezes são calúnias, são levantes, apontamentos, acusações. Pai, mas o Senhor nos chamou para fazer uma grande obra. O Senhor nos escolheu para fazer uma grande obra e por isso nós estamos aqui. E por isso o Senhor nos deu tanto livramento. E por isso que o Senhor não deixou com que nós viéssemos ouvir, Pai, as vozes de Sambalat e Tobia querendo fazer com que nós parássemos. E nós estamos aqui, Senhor. Então talvez se há alguém desanimado, se há alguém com medo, desesperado, se há alguém aqui neste lugar, Senhor, paralisado por algo que ouviu, nesta manhã nós clamamos a tua mão de poder sobre essas vidas. E que haja, Senhor, a tua mão poderosa agindo, Senhor, para que verdadeiramente a obra seja completa. Para que verdadeiramente, Senhor, o teu nome seja engrandecido e quem esteja em volta possa ver a intervenção de Deus sobre esta causa, sobre esse processo, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa alma. Restaura-nos, Senhor. Restaura, Senhor, fortalece o nosso espírito. Pai, restaura, Senhor, as emoções. Visita emoções psicológico nesta manhã, Senhor. Vidas, Pai, que talvez estão com as suas emoções desequilibradas, devido a ouvir vozes, Pai, devido a não dar ouvido à tua voz e ouvir vozes de falsos profetas. Restaura nesta manhã, Senhor. Nos faz ter uma mente saudável, Senhor. Trabalha, Pai, em nós. Cuida, Senhor, de nós. Restaura vidas. Restaura muros nesta manhã. Traz segurança àquele que está perdido. Traz segurança àquele que está com medo, desesperado. Traz segurança àquele, Pai, que não sabe o que fazer amanhã. Traz segurança, Senhor, àquele que tem um grande problema e não sabe como resolver. Oh, Pai, acalma o nosso coração, Senhor. Acalma o nosso coração, Pai. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se bem sei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar É o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo
presença. Acalma o meu coração, acalma o meu soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, eu não sei você, mas essa noite eu não dormi, colocando essa palavra aqui, para trazer para vocês. Se vocês não têm noção do quanto o Senhor tem me fortificado com essa palavra. Que Deus possa fazer o mesmo com a sua vida. E que nós possamos sair daqui revestidos de um poder, de uma presença e de uma vontade de continuar. Porque Ele está conosco. Ele continua conosco. E não é sobre o que falaram para você, não é sobre algo que colocaram como um padrão para a sua vida, mas é sobre o que Ele tem para você e sobre o qual Ele te escolheu para fazer. Oh, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Igreja, oremos pelo nosso ofertório. Neste momento, se aconselhe com Deus a respeito do ofertar, do dizimar e do votar. Que Deus possa te instruir nesta manhã. Soberano Deus, Pai Celestial, neste momento, colocamos-nos diante da Tua presença, pedimos a Tua intervenção, Senhor, sobre este momento do ofertório, Pai. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida dos Teus filhos, Pai, a vida daqueles que são empresários, daqueles que são empregados, daquele que é patrão, do profissional, Senhor, liberal, do autônomo. Visita, Senhor, essas vidas, essa casa, a empresa, as finanças, Pai. Visita, Senhor, a minha casa, visita o meu lar, visita a casa de cada um que aqui está. Tu conhece as necessidades, Senhor. Tu sabe quais são as preocupações daquele que tem uma conta para pagar. O Senhor conhece e sabe aquele que tem e pode pagar tranquilamente. O Senhor conhece nós de todas as formas e de todos os jeitos. E o Senhor sabe qual é aquele que está passando necessidade também. Vem, Senhor, com a Tua intervenção. Vem com a Tua mão poderosa nesta manhã, Senhor. E verdadeiramente, Senhor, trabalha na vida dos Teus filhos, Pai. E que nós possamos, ao colocar, Senhor, aqui a oferta, o dízimo, Senhor, até o voto que foi feito, possamos glorificar, porque tudo vem de Ti, Senhor. É o Senhor que tem nos dado força, é o Senhor que tem cuidado de nós, é o Senhor que tem nos dado uma proteção. Portanto, glorifiquemos e exaltemos o Teu nome, Senhor, em todo o tempo. Pai, em nome de Jesus, amém.